Quero saudar os irmãos e cumprimentar a igreja pelos 42 anos de existência, debaixo da direção, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E também quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. No capítulo 4, e leremos os versículos 15 e 16. Mas a leitura destes dois versículos, é interessante fazermos um pequeno retrospecto. Como é que se chegou a esse texto, como se chegou a essas considerações, que o apóstolo Paulo, já no final da sua vida, preso em Roma, aguardando os dias do seu martírio, ele escreve: o Senhor Jesus Cristo, logo após a sua ressurreição, ele disse aos discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é exatamente este o roteiro que o Evangelho ele seguiu, acompanhado por poder e obra do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele prega em Jerusalém, o Espírito Santo, nós temos ali a data do Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre a sua igreja, confirmando aquilo que Jesus Cristo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Algum tempo depois, Filipe, um dos diáconos, ele vai a Samaria, ele prega ali o Evangelho e diz que multidões de samaritanos se converteram ao Senhor. Pedro e João vão àquela região para batizar aqueles novos discípulos. Algum tempo depois, Pedro também ele é enviado a Cesareia, na casa de um centurião, e também ali ele prega o Evangelho, e isso significa que o Evangelho ele começa a romper as barreiras, a região geográfica de Jerusalém, e começa a alcançar outros povos que até então não faziam parte do povo de Deus, os gentios. E nesse caminhar, apóstolo Paulo e Barnabé começam a pregar o Evangelho, e eles especificamente vão pregar aos gentios, aqueles que não eram judeus. E apóstolo Paulo, ele indo em direção à Ásia Menor, ele chega a Éfeso, e isso está no capítulo 19 do livro de Atos. Quando ele chega ali e encontra algumas pessoas, e ele pergunta se eles haviam sido batizados, e eles falam: fomos batizados no batismo de João, ou seja, eles ouviram falar do arrependimento, arrependeram-se, e Paulo pergunta: mas vocês receberam o Espírito Santo? E eles dizem: nem sequer sabíamos que existia o Espírito Santo. E o texto nos diz que eram ali cerca de 12 homens. 12 homens. O apóstolo Paulo fica aproximadamente 3 anos em Éfeso, é um dos locais em que ele mais ficou como missionário. Ali em Éfeso ele prepara praticamente uma base de treinamento, uma base missionária. E toda a Ásia Menor, as regiões, as cidades ali em volta, receberam pessoas preparadas por ele, ou vinham da região para ouvir a sua pregação, e diz que diariamente ele estava ali, numa escola de um dos amigos, todas as manhãs ensinando as Escrituras Sagradas. E a igreja de Éfeso, ela é uma igreja importante na história do Novo Testamento. Uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que teve por pastor Timóteo, quando Paulo escreve, provavelmente Timóteo é que estava ali tomando conta daquela igreja. Uma igreja também que teve na sua localidade a presença do apóstolo João. E se os irmãos se lembram da recomendação de Jesus Cristo, quando estava na cruz: João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Maria fazia parte daquela igreja.
Então eu fico imaginando aquela igreja podendo ouvir da própria boca da mãe de Jesus Cristo, né, sobre a criação, sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre o ministério de João, de Paulo, ou seja, era uma igreja que tinha uma formação, que tinha uma trajetória, que tinha uma história muito bonita. Uma igreja que começou ali com 12 homens, que estava ali na fronteira dos confins do mundo conhecido, que testificava aquilo que Jesus Cristo, ser-me-eis testemunhas até os confins da terra, e Éfeso já simbolizava ali esses confins da terra para aqueles judeus. Éfeso aparece depois, lá numa das cartas do Apocalipse, dizendo que era uma excelente igreja, mas que havia perdido um pouco do seu fervor inicial. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve, já no final da sua vida, de Roma, a esta igreja, no capítulo 4, versículos 15 e 16 diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Gostaria de pensar, meditar com os irmãos, ainda que brevemente, durante alguns instantes, sobre o crescimento da igreja. Não somente sobre o crescimento, mas sobre um crescimento saudável. O que nos dirige, ou que nos indica que estamos com um crescimento saudável? Me lembro que quando criança, e muitos pais fazem isso, muitas crianças fazem isso, vai no umbral da porta, você coloca uma régua e coloca ali a medida. Depois de um tempo, você vai e mede de novo, e mede de novo. Tem muita criança aí que faz isso daí. Está lá riscado e coloca a data. Significa que você está crescendo. E isso é interessante. Vai chegar uma hora que vai parar. E depois de uma idade em diante é melhor não medir mais, porque começa exatamente diminuir. Diz que depois dos 40 ou 50 a gente começa a diminuir aí meio centímetro, 1 centímetro. Que coisa difícil, viu? Coisa triste, tá? Mas enfim, faz parte, né? Mas o crescimento e o crescimento saudável da igreja. E poderíamos, e tem muita coisa escrita, muitos livros, pesquisas e tudo mais. Mas para nos atermos a esse texto, a carta aos Efésios, gostaríamos de falar pelo menos 3 características de um crescimento saudável. Existe um crescimento quantitativo, há um crescimento funcional e há um crescimento qualitativo. Um crescimento quantitativo, um crescimento funcional e um crescimento qualitativo. Quando nós vemos a história da própria igreja Jardim Satélite, lá na casa do irmão Etelvino, as primeiras pessoas ali se reunindo. Não sei se nas melhores expectativas dele, ele poderia imaginar 42 anos depois, olhar um salão tão cheio, tão repleto de pessoas, e não somente as que estão aqui presentes, quantas que passaram por aqui e estão espalhadas pelo Brasil. Quantos pastores, quantos missionários, quantos obreiros, quantos irmãos que por aqui passaram, aprenderam a palavra de Deus, cresceram em maturidade espiritual e por algum motivo profissional, familiar, seja lá qual for, precisou seguir esse caminho e de certa forma continuando a obra que se começou há 42 anos lá atrás. A igreja de Éfeso, ela também começou ali com 12 homens e suas famílias. E ela teve o seu crescimento a ponto de impactar a cidade de Éfeso como um todo. Só que o crescimento quantitativo, ele tem alguns desafios. Mas antes disso, eu gostaria de frisar uma coisa. Às vezes nós ouvimos a seguinte expressão: não, a nossa igreja, ela tem muito poucas pessoas porque a pureza doutrinária tem filtrado os que aqui entram.
Às vezes eu me pergunto se isso não é uma justificativa para a falta de perspectiva, para a falta de visão, para a falta de trabalho, para a falta de planejamento. Por quê? Porque é natural do organismo vivo crescer. Se o organismo é vivo, ele cresce, ele se move, às vezes mais devagar, às vezes mais rápido, como uma criança, às vezes daquele período de espichão, às vezes dá aquela parada, às vezes precisa de um suplemento alimentar, às vezes precisa de um cuidado especial, de uma intervenção, mas faz parte do cristianismo, faz parte do organismo vivo crescer. Organismos vivos crescem, se desenvolvem, dão frutos. Uma árvore viva, ela dá fruto, ela cresce. Quando ela para de dar fruto, quando ela para de crescer, quando ela para de se desenvolver, significa que ela está chegando ao seu fim. E um dos desafios do crescimento quantitativo é porque esse crescimento, ele não é uniforme. Em que sentido? No começo, às vezes as pessoas que estão ali congregando, são pessoas que têm algum tipo de afinidade, por isso elas estão juntas. Mas, com o passar do tempo, outras pessoas começam a ser agregadas. Aquelas pessoas a quem Jesus se referiu, que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aquelas pessoas que Jesus disse que pessoas que não andavam conosco também se sentarão conosco. Pessoas que não estavam ali também participarão conosco. E a igreja de Éfeso começava a ter essa dificuldade em lidar com esse tipo de crescimento. Se nós olharmos e lermos a carta como um todo, nós veremos que Paulo está o tempo todo se dirigindo a dois grupos. Ele fala nós, primeira pessoa do plural, e vós, segunda pessoa do plural. E ele vai falando isso, capítulo 1, só para termos uma ideia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Versículo 4, assim como nos escolheu para Ele. Aí depois, lá no versículo 11, nele digo, no qual fomos também feito herança. E depois no versículo 3, ele disse, em quem também vós. Versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, não cesso de dar graça por vós. Capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida estando vós mortos. Depois no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. E aí ele vai alternando, uma hora falando de nós e outra hora falando de vós. Qual era o problema aqui? Qual era a dificuldade? Ele estava falando de judeus e de gentios. E parece que essa questão ainda está por ser resolvida. Porque por diversas vezes, o Novo Testamento, ele vai dizer, não há judeus, não há gentios, não há homens, não há mulheres, não há escravos, não há libertos, todos somos um em Cristo. Todos somos um em Cristo. O Israel, na antiga dispensação, no Antigo Testamento, ele tinha uma função muito específica, ser luz para as nações e apresentar Cristo ao mundo. Uma vez que Cristo foi apresentado ao mundo, Paulo em Romanos diz, o Israel de Deus é a igreja. Igreja que é composta de brasileiros, canadenses, mexicanos, judeus, iranianos, russos, chineses. A igreja de Cristo, ela não tem etnia. E a igreja de Cristo é o Israel de Deus. E quando Abraão, em Hebreus, nós lemos que pela fé Abraão peregrinou em terra estranha, porque aguardava pátria superior, pátria celestial.
E quando Apocalipse encerra, diz que eis que vi novo céu e nova terra descida da parte de Deus, como noiva ataviada para o seu noivo, a noiva enfeitada, adornada, embelezada para o seu noivo. Não era uma localidade específica, geográfica, e sim algo novo, celestial que Deus tem, que é para a sua igreja. Igreja que é composta de homens, de mulheres, pobres, ricos, brancos, negros, independente da etnia. O único povo de Deus que a Bíblia ela menciona no Novo Testamento é a igreja de Deus. E a igreja de Deus, ela cresce quantitativamente. Ela cresce. Se assim não fosse, aquilo que Jesus falou sobre as parábolas da semente, que a semente do reino dos céus é como um grão de mostarda. A menor das sementes, uma semente pequena, que é lançada lá na casa de 12 homens em Éfeso, que é lançada lá na casa de um irmão, que é lançada lá num sítio. Essa semente ela começa a crescer, frutificar, espalhar os seus ramos e abrigar todos nós debaixo dos seus galhos, de suas sombras e nos alimentar. Irmãos, a igreja de Deus, ela cresce mais rápido, mais devagar, mas ela cresce. Pode ser um crescimento desordenado por táticas duvidosas, estratégias que podem ser questionadas, ou pode ser um crescimento saudável. Mas o importante é que ela cresce. Mas, em segundo lugar, ela cresce de maneira funcional. O que é algo funcional? Quem tem hábito de fazer exercícios em academia tem aparelhos que são funcionais. É aquele aparelho que você mexe quase que todo o corpo. Todo o corpo ele está envolvido. Exercícios funcionais. Você envolve os braços, as pernas, o tronco, costas, peito, abdômen, aquele exercício que vai mexer com você como um todo. E a igreja é exatamente isso. Alguém já disse que por vezes a igreja é como uma partida de futebol, em que você tem milhares de pessoas sentadas na arquibancada, alguns poucos jogando, suando, correndo atrás, e a torcida ora vai, ora aplaude, ora torce, ora protesta, ora comemora, e depois vai embora, e dando os seus palpites sobre o que aconteceu ali em campo. Mas não, irmãos, a igreja ela não é e não pode ser isso. A igreja ela é um corpo que diz de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Ou seja, a igreja é um local onde todos têm uma função. Não há cargo para todos. Os cargos fazem parte de uma organização administrativa, nada mais do que isso. Se nós olharmos o Novo Testamento, ela é muito simples, a igreja. Mas precisamos que tenha algumas funções por uma questão administrativa. Não dá para todo mundo chegar e falar assim, não, cada um faz o que acha que tem que fazer. Precisamos de uma organização, de um planejamento, de estratégias. Isso é normal. Mas serviço tem para todo mundo. Me lembro, alguns anos atrás, numa igreja em que trabalhava, uma irmã chegou e falou assim, pastor, eu queria poder servir mais a Deus. Eu, sim, irmã, pois não. Eu gosto de cantar. Sim, eu vejo a irmã canta lá. Então, pastor, eu não estou muito feliz com a escala. Eu canto no domingo de manhã, mas no domingo à noite eu nunca sou escalada. Eu só sou escalada no domingo de manhã. Tinha muitas pessoas para cantar, para tocar, e seguia lá um critério para a escala. Eu falei, o que a irmã quer? Não, eu quero servir, eu quero cantar. Eu falei, irmã, nós temos, durante a semana, culto, domingo de manhã, domingo à noite, congregações que às vezes nós temos dificuldade para ter alguém que possa puxar um hino, puxar um cântico. A irmã faz isso muito bem, o seu esposo toca. Ou seja,
temos várias situações em que a irmã pode ajudar. Mas ela queria domingo à noite. Ela queria domingo à noite, né? E eu entendi, mas não falei nada e coloquei as opções. E deixei ela refletir a respeito. Às vezes a questão está exatamente nisso. Nós queremos a câmera, nós queremos o holofote, nós queremos os aplausos, nós queremos ser vistos por aquilo que fazemos. Mas há muitas coisas que nós podemos fazer, muitas coisas. Só para ilustrar uma e caminharmos em frente, uma congregação que eu fui responsável, aqui na área continental de São Vicente, é uma congregação muito pobre, muito simples. E tinha uma irmãzinha que mal sabia ler, sentava-se sempre no último banco, uma congregação pequena. E com ela eu aprendi uma lição muito importante. Era impressionante, ela chegava e bairro simples, onde todos se conheciam. Quando ela percebia que alguém não tinha vindo na escola dominical, principalmente alguma senhora, acabava a escola dominical, ela ia na casa dessa senhora, era caminho, tudo a pé, para saber o que tinha acontecido. Por que não foi? E aí, uma dessas irmãs da igreja que estavam doentes, eu fui um dia fazer visita à tarde na casa dessa irmã. Quando eu cheguei, eu estava entrando na casa e essa outra irmãzinha estava saindo. E a irmã que estava doente pegou e falou, olha, ela acabou de sair daqui, ela sabia que eu estava doente, ela veio, arrumou a minha cozinha, lavou a minha roupa, estendeu a minha roupa e disse para não me preocupar que amanhã ela vem passar. Pessoas praticamente sem nenhuma formação, sem nenhum letramento, simples. E eu fiquei pensando, qual assembleia em que ela foi eleita para isso? Qual a reunião da mesa administrativa ou do conselho que ela teve para fazer isso? Não, ela simplesmente foi e fez. Ela tinha um dom, o dom de servir. E todos nós temos os nossos dons. Talvez aquele irmão que esteja doente, e você vá ali com o seu violão e cante 1, 2 cânticos, um hino com aquele irmão, faça melhor para a alma dele do que qualquer tipo de analgésico. E tantas outras. Isso é algo funcional, é o corpo que vai alimentando a si mesmo, desde o dedinho até o polegar, as sobrancelhas, cada parte do nosso corpo tem uma função. Cada parte do nosso corpo é importante para o bem-estar de todo o corpo. E um crescimento saudável é um crescimento que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Desde aqueles órgãos internos que nós não vemos, até aqueles que são visíveis, eles são importantes. E, por fim, o crescimento qualitativo. Versículo 15 diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso é importante. Por quê? Porque podemos ter uma instituição muito grande, muito bem administrada, muito bem organizada, que em termos funcionais tudo esteja no seu devido lugar, onde nós tenhamos os melhores serviços, as melhores bandas, os melhores pregadores, as melhores estruturas, as melhores salas. Tudo isso ele é muito bom, mas se não produzir o resultado que se espera que a igreja produza na vida dos seus membros, nada disso importa, tudo isso será vão. E qual que é o resultado? Qual é o objetivo final? Porque nós passamos pela igreja. E se fôssemos resumir numa frase, é para que este processo nos faça mais parecidos com Cristo Jesus. Versículo 15, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E se nós pegarmos o versículo 24, diz, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus,
em justiça e em retidão procedentes da verdade. E se nós pegarmos outros textos, Paulo diz que ele orava, trabalhava incessantemente até que Cristo fosse formado em nós. Em Romanos diz que o Senhor, Ele nos chamou, nos predestinou para que nós fôssemos feitos à imagem de Cristo Jesus. A qualidade da igreja é proporcional à sua semelhança com Cristo. À medida que os seus membros, à medida que a igreja local, ela se parece com Cristo, na verdade, no amor, no proceder, no agir, ela se torna mais igreja. Porque ela é o corpo de Cristo. E um corpo que não anda segundo a sua cabeça é um corpo disfuncional. É um corpo que tem algum problema aí de comunicação. A cabeça manda ir para um lado e as pernas não obedecem. A cabeça manda e os braços, eles não acompanham. O crescimento qualitativo, irmãos, está diretamente vinculado ao quanto nós nos parecemos com Cristo Jesus. O quanto as pessoas podem olhar para nós e ver em nós o modo de proceder que aponta para Jesus Cristo, que aponta para o Senhor. O Senhor da igreja é Cristo. Quem morreu pela sua igreja é Cristo. Quem purifica a sua igreja é Cristo. O modelo para a igreja é Cristo. Tão somente Cristo, Ele é o único que pode e deve direcionar a sua igreja. Uma igreja que cresce saudável. Uma igreja que cresce e se edifica, é uma igreja que ela cresce quantitativamente, mas ela cresce também de modo funcional, em que todos estão participando. E é uma igreja que cresce também qualitativamente. A cada dia, ela se parece mais com Cristo Jesus. E a nossa oração, o nosso desejo, é que o Senhor faça da Igreja Presbiteriana Jardim Satélite, onde eu tenho a alegria já de há 2 anos participar aqui com minha família, ocupando por vezes este púlpito e colaborando. A igreja que nos recebeu, que nos amou e que temos aprendido a amar. Que o Senhor nos abençoe neste aniversário e que conceda que cresçamos em números, que as nossas paredes não sejam suficientes, que abramos muitos trabalhos, muitas congregações, que ela se expanda tanto localmente quanto em campos missionários. Que ela cresça, onde cada um, como corpo, como junta, possa colaborar. E que ela cresça, que ao olharmos para nós, o que se veja não são pessoas, mas sim a presença de Cristo. Amém.